Dentre os números crescentes de audiência na internet durante a pandemia do coronavírus, há um que nos chama a atenção em especial. São as 25 milhões de visualizações deste vídeo em apenas um de seus links no YouTube. Coveiros dançarinos de Gana. Tamanha repercussão levou vários veículos de imprensa a tentar explicar que fenômeno cultural é esse, que mesmo sendo inusitado aos nossos olhos, é visto como um sinal de prestígio na cultura local. O que nos parece ter faltado nessas explicações é o fato de que morte e dança também já estiveram associadas na cultura ocidental. No final da Idade Média e no Renascimento, um tema presente tanto nas artes visuais como na literatura foi o da chamada dança da morte ou dança macabra. Entender um pouco melhor o que era isso pode nos ajudar a pensar por que, em um momento em que infelizmente não paramos de contabilizar novos mortos e temos medo por nós mesmos, uma curiosidade como a dos dançarinos ganeses fez tanto sucesso. Provavelmente essa imagem vai ser esquecida, como várias outras na internet. A questão é a gente notar como, de tempos em tempos, essa relação entre dança e morte parece ser revocada das mais distintas maneiras. Por exemplo, nesse pequeno desenho animado da Disney com um pouco de humor negro, algo que sem dúvida faz parte dessa história. Dá para dizer que, com o passar das décadas, este tema morreu e ressuscitou várias vezes. E mesmo em uma cultura que tenta se distanciar o máximo possível das imagens e da vivência da morte, na qual o luto é um assunto a ser evitado e o fim parece mais uma experiência individual do que um destino coletivo, é impossível que morrer não faça parte das imagens que produzimos. Mas nós temos nossas válvulas de escape. Preferimos os mortos-vivos, como zumbis ou vampiros, ante a inevitabilidade da morte. Sua agitação e seu terror ocupam um lugar simbólico diferente do que outrora foi ocupado por imagens e ficções. O primeiro elemento que nos chama a atenção nas danças macabras é o fato delas representarem a morte propriamente e não especificamente os mortos. Imagens com defuntos dialogando com vivos já estavam presentes no século XIII, por exemplo, no famoso tema dos 3 mortos e 3 vivos, no qual 3 jovens da nobreza encontram subitamente 3 mortos hediondos que lhes contam sobre a própria glória terrena e para o fim rápido que lhes aguarda. Esse alerta será comum às danças da morte. No entanto, antes delas surgirem, vemos a morte como um personagem singular em outra manifestação, a do triunfo da morte. Nestas, ela sempre aparece armada com uma faca ou uma foice, montada em algum animal ou carruagem e em posição de ataque contra os vivos. Vemos aqui um quadro de Bruegel com esse título, que mesmo sendo um pouco tardio, retrata perfeitamente em suas várias cenas a agressividade da morte e o desespero dos vivos. Finalmente, chegamos ao nosso tema principal. O ano é 1424. No Cemitério dos Inocentes, em Paris, um artista cujo nome nos é hoje desconhecido pinta uma série de 30 afrescos em um extenso mural. Não temos as imagens originais, já que esse cemitério deixou de existir. No entanto, conhecemos os afrescos graças ao editor Guy Marchand, que publicou um livro com gravuras destas imagens. Um elemento dessas figuras será decisivo para a eternização desta e de outras obras semelhantes na história da arte. O arrebatamento não é nenhum gesto de violência por parte da morte, mas sim uma dança. A morte, personificada na figura do esqueleto, convida, ou melhor ainda, impele os homens e mulheres à dança. Ao lado de um profundo sentimento religioso, havia no homem medieval um desejo de viver a vida intensamente.
O mundo medieval é, portanto, um lugar onde sagrado e profano estão constantemente ligados. O Cemitério dos Inocentes era um excelente exemplo desse universo, porque além de servir como local de enterro para nobres e plebeus, o cemitério era também um dos principais espaços públicos da Paris do século XV. Mercadores e prostitutas atendiam seus clientes junto às arcadas. Inúmeras ossadas brotavam da terra, enquanto pessoas de todas as classes sociais passeavam. Talvez seja justamente por isso que se tem encomendado essas imagens, que da forma mais direta possível conclamavam os habitantes da cidade a se esquecerem dos afazeres mundanos por um momento e se lembrarem de que a morte viria para todos. E essa situação não se passava apenas em Paris. Poucos anos depois, surgiram inspiradas pelo mesmo sentimento novas danças da morte, como as pintadas por Bernat, nas cidades de Lübeck e Tallinn, localizadas no que hoje conhecemos por Alemanha e Estônia, além das danças da morte de Berna e da Basileia, ambas localizadas na atual Suíça. Vademore, ou em português, Eu me preparo para a morte, era a noção de que uma morte honrada poderia valer um escape do inferno, uma passagem rápida pelo purgatório e, finalmente, um repouso no paraíso. Cada vez mais, a ideia de um juízo final coletivo era substituída por um julgamento pessoal, o que acirrava as preocupações individuais com o final da vida. Servindo como alerta, a longa sucessão de personagens que são levados pela morte é composta em sua maioria por exemplos negativos, indivíduos que, a despeito de sua função social, viveram vidas incompatíveis com seus cargos e com a moral cristã, ou simplesmente ignoraram sua condição mortal. Esta crítica aos costumes da época encontra-se nos versos que acompanhavam as pinturas murais e representavam supostos diálogos da morte com suas vítimas. Na Dança da Morte de Paris, por exemplo, a morte oferece ao cardeal o seguinte cumprimento: Vós pareceis atordoado, cardeal. Pressa, adiante! Nós seguimos os outros. O espanto não lhe serve de nada, haveis vivido muito bem, em honra e em prazer. Que este golpe possa então vos agradar. Quem vive em grande honra não leva o fim em conta. Esta crítica de cunho moral vai, contudo, adquirindo aos poucos outras conotações. Os adeptos da Reforma Protestante utilizarão o elemento crítico e o poder de alcance das danças da morte para canalizar sua visão negativa ao respeito das autoridades eclesiásticas. Junto a esta dança macabra, por exemplo, lemos o seguinte lamento do bispo: Eu pastoreei todos de tal forma, para que nenhum me restasse no estábulo. Como um lobo, comia eu as ovelhas. Agora por isso recebo o atroz castigo. Já no século XVI, a expansão da prensa, inventada por Gutenberg ainda no século anterior, somada às constantes críticas à igreja, aos homens poderosos, resultaram na série de danças macabras mais expandidas por toda a Europa. Mesmo que ainda seja considerada como uma dança, a morte começa a agir aqui de maneiras variadas, dependendo de quem era sua vítima. Havia muitas formas comuns de falecimento naquela época. Na guerra, executado por algum crime, ou por alguma das inúmeras doenças que, além da peste, diminuíram a expectativa de vida de reis, nobres, artesãos e todos os demais. Feita em formato de pequenas gravuras, a dança macabra de Hans Holbein, o Jovem, foi um verdadeiro sucesso editorial. Não apenas pela qualidade de suas imagens, como por estar em consonância com as críticas que atravessavam o continente europeu. Juntamos duas imagens do gravador alemão com dois trechos de um poema espanhol. Texto e imagem, ambos afirmando que o reino dos céus corresponderia aos pobres, parecem ter sido feitos um para o outro. Dom rico avarento, antes arrogante, que vosso dinheiro transformastes em ouro, com pobres e viúvas fostes arrogante, e mal gastastes o vosso tesouro. Não quero que estejas mais no couro, sai logo sem mais uma destreza, que vos mostrarei vir a pobreza. Vinde, mercador, para a dança do choro. A quem deixarei todos os meus ganhos e as mercadorias que trago do mar? Com muitas trapaças e enganos, ganhei o que tenho em cada lugar. Agora, a morte vem me chamar. Eu não sei o que faço. O que será de mim? Morte, tua foice, tua praga é meu fim. Adeus, mercadores. Minha vida vai terminar. Com as viagens a Flandres, não mais vos preocupais. A partir de hoje aqui ficais. Logo ireis ver meu comércio de pústulas e outros ais, que de graça vos dou, não quero vender. Basta uma delas e vós começareis a descer.
palmos abaixo da terra na minha morada, e nela entrareis, mesmo que seja apertada. Que dance o lavrador que vem dos moinhos. Como convém ao aldeão dançar, já que nunca largou a enxada. Busca os levianos que estão a bailar, arranja com outro empreitada. Cá eu como no máximo carne corada, e meu ofício é trabalho e missão, de arar as terras para semear o pão. Não me importo com tua ideia planejada. Se vosso trabalho jamais teve arte, ao arar a terra de outro senhor, na glória eterna tereis grande parte, sem que sofrais pena e dor. Entrai na corrente por vosso valor, aproximai-vos a mim e eu vos unirei. O que a outros fiz, a vós também farei. Com a passagem dos anos, a pregação em torno da morte vai mudando de forma e de conteúdo. Ainda no final do século XV já havia surgido um novo tema, a chamada Ars Moriendi, uma outra série de imagens e textos que também tratavam da morte. Só que agora não mais com traços de zombaria e crítica, e sim como uma forma de orientar o indivíduo a se preparar para o seu final. Por exemplo, assim descreve o historiador italiano Alberto Tenente em relação a essas imagens. Sua alma está em risco e as personagens sagradas, olhando gravemente para o moribundo, falam-lhe através da boca dos anjos, exortam-lhe que não deseje se perder. Sua vida até então, seus pecados, suas infidelidades serão perdoadas contanto que ele se dirija a Deus em um movimento sincero de contenção e confiança. As exortações angelicais, uma mistura de reflexões piedosas e passagens sagradas, procuram claramente despertar uma religiosidade talvez adormecida, mas, apesar de tudo, profundamente enraizada. O paraíso e a corte celestial nele abrigada são uma família a qual, a despeito das divisões mais profundas, todos devemos retornar, que está nos esperando misericordiosamente na partida deste mundo. A Ars Moriendi admite explicitamente a morte do cristão como aquela do pecador. Salut hominis in fine consist é o seu lema. Ou seja, aqui não vemos mais a aparição da figura da morte, mas de pequenos demônios, que visam dificultar que o moribundo se desapegue dos aspectos materiais e acompanhe as figuras divinas, também presentes nestas imagens. Voltemos à fala de Tenente. Uma confirmação indireta do que acabamos de dizer está nas próprias tentações colocadas pelo diabo, as quais remetem ao espaço das relações que o crente possuía na terra. O maligno trabalha tensionando a dupla dificuldade de se desprender dos bens terrenos. Por um lado, os frutos de toda uma existência dedicada ao trabalho. Por outro, a amarga necessidade de se desfazer deles. Assim como havia uma grande relação entre texto e imagens provenientes de lugares tão distintos na dança da morte, podemos encontrar também uma grande equivalência entre a Ars Moriendi e a famosa peça medieval Todo Mundo, The Summoning of Every Man, ou em português, A Convocação de Todo Mundo. É um texto teatral inglês escrito no século XV que até hoje recebe adaptações e influencia novas obras. No texto, vemos um Deus amargurado sentindo-se abandonado pela humanidade, trocado pelos bens materiais. Ele, então, decide mandar a morte buscar a personagem chamada Todo Mundo, para que sirva de exemplo e todos recordem de sua importância. Ó morte, você vem a mim quando eu menos esperava. Está em seu poder o salvar-me. Mas por minha boa vontade eu dou-lhe, se for gentil, sim, umas 1000 libras. Para você adiar esta questão para outro dia. Todo mundo? Isso de forma alguma será possível. Eu não me importo com ouro, prata, nem riqueza, nem com papa, imperador, rei, duque, nem príncipes, pois se eu recebesse grandes presentes, o mundo inteiro eu obteria. Todo mundo então chora e pede para que a morte não o deixe viajar sozinho, recebendo a permissão para buscar uma companhia. Ele recorre à companhia da amizade, de parentes e bens materiais, mas todos se desculpam dizendo que não poderão acompanhá-lo. Todo mundo se vê sozinho, abandonado, quando então a personagem Boas Obras lhe apresenta seu irmão, o Conhecimento, que vai conduzi-lo à confissão. Ao pedir de joelhos a ajuda da confissão, esta lhe dá uma joia chamada penitência, e ao aceitar a penitência e infligi-la em si mesmo, todo mundo recebe de Boas Obras a confirmação de que elas lhe acompanharão na sua viagem. Ao final, o anjo acolhe a todo mundo e o espetáculo encerra-se com a mensagem moral da peça. Esta lembrança os homens devem ter em mente.
Vocês, ouvintes, apreciem-na, velhos e jovens, e abandonem o orgulho, pois ele os engana no final. E lembrem-se, beleza, 5 sentidos, força e prudência, todos eles no final abandonaram todo mundo, menos suas boas obras, a qual pôde consigo levar. Mas cuidado, pois se elas forem pequenas, diante de Deus não poderão ajudar em nada. Nenhuma desculpa tinha todo mundo, então o que ele pôde fazer? Pois depois da morte, o homem não pode fazer nenhuma alteração. Não há misericórdia ou piedade. Se a sua prestação de contas não ficar certa quando chegar a sua hora, Deus vai dizer: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, pois é com ele que se faz o acerto de contas. Como podemos ver tanto no exemplo de Todo Mundo quanto na Ars Moriendi, o caráter arrebatador da Dança da Morte foi sendo substituído por uma passagem mais lenta, na qual o importante é que a pessoa seja capaz de se afastar dos bens terrenos e se aproximar dos valores da vida eterna. Passa a existir, simbolicamente, um espaço para que os homens e mulheres possam retificar sua vida. A ideia de se comportar, sabendo que a qualquer momento a morte pode vir, vai deixar os indivíduos mais conscientes de si mesmos e de suas ações. A possível proximidade do fim será uma ideia forte pelos séculos seguintes, mesmo entre aqueles que não são religiosos. Nesse sentido, não podíamos deixar de mostrar pequenos trechos do famoso filme de Ingmar Bergman, O Sétimo Selo, que se passa em torno a um jogo de xadrez entre um homem e a morte. Vad ska jag föreställa? Det är dödsdansen. Det är döden. Ja, han dansar iväg med dem allihop. Varför håller du på med sådana klodderier? Ja, jag tänkte man skulle påminna folk om det faktum att de ska dö. Blir de inte glada då? Varför i helvete ska han alltid göra folk glada? Man kan ju skrämma dem lite. Partindo de um vídeo do século XXI, voltamos até a Idade Média e de lá saltamos novamente para uma obra dos anos 1950, encerrando nosso recorrido, mas ainda deixando questões em aberto. Por que essas imagens da morte dançando ou jogando xadrez nos parecem todas tão estranhas, às vezes engraçadas, às vezes perturbadoras? Que tipo de curiosidade nos atrai a ver desde os coveiros ganeses até as impressões medievais? Para nos aprofundarmos um pouco mais no assunto, encerramos nosso vídeo com uma pequena entrevista entre nossos roteiristas e o professor doutor em filosofia José Soares das Chagas, que exibiremos a partir de agora. Bem-vindo à segunda parte do nosso vídeo Danças da Morte, assim mesmo no plural, porque, como a gente está vendo, é um fenômeno diverso. A gente resolveu fazer agora uma pequena entrevista com o professor José Soares das Chagas, da Universidade Federal do Tocantins. Vão participar dessa entrevista, então, eu, Guilherme Delgado, Gustavo Henrique e Theo Fellows, que somos os roteiristas e diretores desse pequeno documentário que vocês viram até agora. Então, muito obrigado, Guilherme. Queria agradecer aqui a presença do José Soares. E, sem mais delongas, nem indo para a pergunta, José, qual seria o papel da morte na construção do imaginário que circundava a vida de homens e mulheres no período medieval? Nesse sentido, é possível afirmar que a morte exercia um papel basilar nessa sociedade? Olá, Gustavo, Guilherme, Theo. É uma alegria estar aqui com vocês, uma honra. Fico muito feliz em estar participando. Respondendo à questão, né, a questão da morte, dado o contexto cristão que a Idade Média está inserida, ela é fundamental, porque ela é um divisor de águas em relação a uma crença, né? Uma crença que existe uma promessa de uma vida para além da morte, enfim, e que justifica toda uma construção social, ética, de uma perspectiva da cristandade, né? A gente fala do cristianismo aqui, mas a gente tem, dentro do contexto medieval, um grande ideal político que é reconstruir o grande Império Romano, só que agora o Sacro Império Romano Germânico, né, que o poder é dividido entre o papado e o rei. O grande momento da Idade Média em que isso aparece é exatamente a coroação do Carlos Magno pelo Papa. Então a morte, ela representa exatamente isso no mundo medieval, né?
de um lado, um poder político, porque ela está ligada a todo um conjunto de valores sociais e éticos que remetem à cultura da cristandade, e, por outro lado, ela, de certa forma, ela organiza a vida dos indivíduos, né? A quantidade de mortes prematuras, né, de morte de natimortos que existiam é muito grande. E as pessoas não tinham uma perspectiva de vida como nós temos hoje, né? A pessoa morre com 60 anos, as pessoas dizem que é uma pessoa que morreu novo. A perspectiva de vida desse povo é 30 anos, 40 anos, já é uma vida longeva. Então, a morte é uma coisa que está no dia a dia delas, né? Mesmo em situações que a gente pode aproximar da nossa realidade, em alguns interiores, de alguns sertões do Brasil, a gente vê situações parecidas, assim. A pessoa que morre, ela é velada em casa, em geral, em cima da mesa. Então, a morte não é algo que está distante, que a gente não lida com ela no dia a dia. Não é uma coisa que a gente tenta mascarar todos os dias, né? A morte é uma coisa que está na sala, tá onde a gente faz as refeições. Então, dançar com a morte é algo natural, porque ela está presente. Ela não vem em algum momento e vem me arrebatar. Ela está todo dia, né? Então, a gente lida com a morte hoje como se a morte fosse alguma coisa contrária à vida, né? E quando você olha ali na dança da morte, nas várias representações, o que você vê, na verdade, é a mesma realidade apresentada por assim dizer, né, por egos diferentes. Então, a vida não é contrária à morte, a morte não é contrária à vida. A morte, ela está na vida desde o início. A morte é alguma coisa, a vida é alguma coisa que está ligada ao simbólico. E no caso do mundo medieval, esse simbólico exatamente envolve uma relação de intimidade profunda, de tal maneira que pode ser representado como uma dança. A dança é alguma coisa que traz o convívio, a intimidade. Então, no mundo medieval, há essa proximidade profunda, isso é muito claro, fica expresso fortemente nessa questão da dança da morte, e tem esse lado também político de domínio, né? A morte é também vista dentro dessa perspectiva cristã, ou da cristandade, como uma forma de punição, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Dante Alighieri, que a grande obra dele, a Divina Comédia, é exatamente a escatologia cristã, que divide a realidade em céu, inferno e purgatório, né? O destino humano, a escatologia cristã. Você percebe que onde é que estão os inimigos do Dante? Estão no inferno. Cada um está lá numa situação que corresponde ao tipo de vida que ele teve. Então, ele coloca lá no inferno um papa que perseguiu ele, coloca um rei que fez alguma coisa, enfim. Então, existe tanto esse movimento do poder, né, que utiliza a morte para justificar a sua autoridade, e existe esse movimento também contrário, que a gente pode ver, por exemplo, no Dante como um exemplo, né, de exatamente usar a morte como aquele elemento de punição e de moderação do comportamento humano dentro de um padrão específico, né, que se entendia durante a Idade Média. Reforçar o agradecimento pela sua presença, José. A pergunta que eu vou fazer tem um pouco a ver com o que você mencionou no final, né, em relação ao Dante, até para fazer um gancho. A gente vê que, assim como Dante, né, vai utilizar a Divina Comédia, né, a representação do inferno, para criticar seus inimigos políticos, por assim dizer, a gente vai ver nas próprias danças da morte medievais vários, enfim, elementos de crítica social. A minha pergunta é a seguinte: dá para a gente dizer que nessas danças da morte medievais existe ali poderia chamar de uma válvula de escape por uma certa crítica social na Idade Média? Eu entendo que sim. Eu entendo que nessas manifestações artísticas, como a Dança da Morte, ou no caso específico aqui do Dante Alighieri, a gente encontra uma espécie de situação que eu gosto de chamar de rebeldia. Uma rebeldia que não é tão latente como hoje em dia, mas que ela aparece, né? E a gente vê isso, por exemplo, né,
como colocando aqui alguns fatos históricos, como alguns movimentos que surgiram naquela época. A gente fala do cristianismo, da Idade Média, como alguma coisa muito homogênea, mas existiram vários movimentos de rebeldia que expressavam exatamente essa crítica, né, social em relação àquele modelo moral e político que era imposto naquele momento, né? Então, esses movimentos, por exemplo, posso citar aqui os catarinenses, né, que vem de Cátaro, que seriam os puros, os albigenenses, catarinenses são da França, albigenenses, salvo engano, Itália, o movimento de Francisco de Assis, né, e outros mais, inclusive, que aparecem numa obra, O Nome da Rosa. O Nome da Rosa é uma obra de Humberto Eco, riquíssima. E esses movimentos que eu acabei de citar aqui, eles aparecem lá, e são movimentos exatamente de rebeldia nesse sentido, né? A própria questão da morte lá no livro também está ligada à ideia de um movimento radical que existia, que matava os clérigos, que matava esse pessoal que usava da mensagem cristã para enriquecer, para ter poder, para ter status, né? Então, no meu ponto de vista, sim, a minha resposta é positiva. É sim uma válvula de escape, né? Você tem uma sociedade muito domesticada a partir dessa forma moral de organizar a vida, né? As relações, mas você tem ali internamente vários movimentos que vão eclodindo e vão ruindo. Da história da política medieval, a gente poderia citar o famoso evento do confronto do Papa Gregório VII, né, foi em 1075, com Henrique IV. Foi a primeira vez que um rei tentou se desligar do poder papal, né? Foi o primeiro grande confronto. Isso é conhecido como a luta pelas investiduras, né? O rei tinha o poder de nomear os bispos e o Papa, pelo Gregório VII, pelo Dictatus Papae, né, decretou que a partir de então o Papa era o monarca universal e ele que poderia, inclusive, além de nomear bispos, cardeais, poderia nomear os reis, né? E o que acontece? Naquele momento, em 1074, o Papa saiu vitorioso. Tem a famosa cena, que tem, inclusive, quadros sobre isso. A Gangue na Canossa? Exatamente. Eu conheço essa história. É muito forte no imaginário alemão. Do que ele vai vestido de mendigo para o Palácio do Papa em Canossa, nos Alpes, né? E aí, exatamente. E o Papa sai vitorioso por pouco tempo, né? É uma passagem emblemática da vitória do poder papal nesse período. Mas aí a gente sabe que depois do século XIII acontecem situações que aí se inverte a situação, né? O movimento que a gente conhece mais forte é o movimento do Francisco de Assis, porque o Francisco de Assis foi adotado pela Igreja como santo. Os outros movimentos... Foi legitimado, né? Foi legitimado, é paz e amor. Ele não concordava com nada daquilo lá, mas também não estava preocupado em matar o Papa, queria converter o Papa, enfim. E ele tem uma coisa muito interessante nesse período, né? Ele chama a morte de irmã. É uma figura muito interessante para trazer para essa conversa, exatamente por essa perspectiva dele. A morte é irmã, a morte é íntima, né? A morte é alguém que eu não tenho que ter medo com ela, eu tenho que me resolver com ela. Ela faz parte da minha vida, digamos assim, né? Então é isso, eu concordo, é uma válvula, sim, de escape. Perfeito, muito obrigado, José. Agora eu vou passar para o Guilherme para ele fazer a nossa terceira pergunta. Bom, então, assim, eu estou aqui já fazendo uma primeira compilação, né? Você já deu aqui para a gente a sugestão do Nome da Rosa, do Humberto Eco, do livro do Dante Alighieri, da Divina Comédia, enfim. Queria saber de você o que você sugeriria assim, para a gente, para quem está nos assistindo. Bom, dando essa liberdade, eu vou puxar um pouco brasa para minha sardinha. Então, 3 obras do Albert Camus, né, que é um autor que eu gosto bastante. Sou suspeito para falar dele, mas que estão dentro dessa questão colocada aqui, né, um autor contemporâneo que traz essa questão da morte. A morte é um ponto de partida do pensamento dele, tanto das obras filosóficas como as obras literárias e as obras teatrais também, que ele escrevia peças de teatro também.
Mas antes dele, antes de falar das obras dele, tem uma obra clássica que eu acho que a gente não pode deixar de citar, que é o Suicídio, do Durkheim, que é uma obra de 1897. Nessa obra, o Durkheim descreve 3 tipos de suicídio, e eu acho isso super interessante, né? Que é o suicídio altruísta, o suicídio egoísta e o suicídio anômalo. Isso é muito interessante porque ele muda a perspectiva da forma como se lida com a questão de uma situação que parece muito subjetiva, que é se matar, que é morrer por, digamos assim, por uma decisão, né? Para ele, se eu entendo os fatos sociais, o contexto social em que está inserida determinada pessoa, eu consigo entender o suicídio dela. Isso é muito interessante. Então, só para dar um exemplo aqui, né, que não é para discorrer sobre os livros, é só indicações, o suicídio altruísta, né? Geralmente a gente pensa no suicídio como uma coisa muito triste, mas se você pensar nos kamikaze japoneses, não parece que eles são pessoas depressivas que foram lá se matar. Existe um entusiasmo, né? Da mesma forma como a gente vê também na dança da morte medieval, também uma certa mistura de uma realidade que tem sofrimento, mas também de alegria. O egoísta, que seria sociedades parecidas com a nossa, né? Os indivíduos estão ligados uns com os outros com vínculos muito frágeis. Então, quando esse vínculo, de alguma forma, ele se quebra, a pessoa não se sente mais útil socialmente, dentro desse mundo capitalista, ela se comete suicídio. E o anômalo, que eu acho que tem muito a ver com o nosso momento. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? A Dança da Morte traz essa possibilidade de pensar as pandemias que nós tivemos na história, por exemplo, a peste bubônica no final da Idade Média, né? Mas mais próximo da gente ali em 1918, 19, nós tivemos a gripe espanhola, e nós estamos vivendo esse momento. O que seriam esses momentos? São momentos de profunda mudança social. Então, muita gente nesse momento comete suicídio dentro de uma perspectiva que o Durkheim chama de anômalo, tá? Bom, eu acho interessante por isso, porque é uma perspectiva contrária, por exemplo, a do Camus, né, e de outros autores, que trazem o suicídio com uma relação muito profunda do indivíduo com a sua própria subjetividade. Do Camus, como eu já falei, tenho 3 recomendações de leitura que eu penso que pode enriquecer bastante quem fizer essas leituras, né? Primeiro é A Morte Feliz, de 1939. É uma obra que o Camus não chegou a publicar. Penso que ele desistiu porque na década de 40 ele muda de uma perspectiva lírica, né, como ele lida com os seus textos, para uma perspectiva que ele vai chamar de absurda, né, que é a fase dele do absurdo. Então ele escreve O Estrangeiro. Quando você vê O Estrangeiro, né, que é uma obra já da década de 40, e você compara com A Morte Feliz, você vê que a temática é a mesma, né? Na Morte Feliz, o Camus parte de como é que nós poderíamos dizer, de um mote. Na verdade, ele inverte um mote. Existe aquela famosa frase, né? Tempo é dinheiro. E o Camus inverte. Tempo não é dinheiro, dinheiro é tempo. Então, toda a história é de uma pessoa que comete um assassinato para ter dinheiro, para ter tempo na vida, para ser feliz. E não acredito que uma pessoa que trabalha 8 horas por dia e só tem a noite e o final de semana para curtir a vida e pode ser feliz. Então, tempo não é dinheiro, dinheiro é tempo. E a outra obra, que foi, na verdade, aqui eu disse que eram 3, mas eu estou ligando aqui A Morte Feliz com O Estrangeiro, também trata da questão da morte, né? Só que numa outra perspectiva, dentro de um contexto que a gente não é o caso aqui de discutir, que seria exatamente do estilo que o Camus desenvolve, que ele vai chamar de arte absurda, de literatura absurda, que é aquela em que fica por conta do leitor exatamente a teleologia dada para aquelas situações específicas, né? E ali também já um rompimento da relação do homem com a natureza. Na Morte Feliz existe um casamento, digamos assim, do homem com a natureza, com o mundo. E no Estrangeiro, essa relação com o mundo, que perpassa pela morte, a morte é um lugar que é como se fosse um estopim de tudo aquilo, toda a história,
esse casamento, esse desejo, ele não é correspondido, digamos assim, né? Então, o absurdo é exatamente isso, é um desejo profundo de comunhão com a natureza, com a vida, de sentido, e de uma não correspondência, digamos assim, do mundo, da natureza, não tem sentido nas coisas, a gente que tem que criar, aí entra o papel da arte. E o mito de Sísifo, tá, que reflete sobre a questão do suicídio, eu falei do suicídio de Durkheim, o mito de Sísifo, ele traz uma perspectiva diferente sobre a questão do suicídio. O suicídio aqui agora é um ponto de partida de uma reflexão sobre a condição humana. Saber, ele começa lá no mito de Sísifo, né? Se o mundo tem 8 ou 9 dimensões, se a Terra gira em torno do Sol. Todas essas questões são importantes, mas elas não são essenciais para eu saber se quero continuar vivendo ou não, né? Para eu fazer um projeto de vida, seja como cientista, como artista, como filósofo, como professor, ou qualquer outro tipo de situação, eu primeiro preciso saber se eu quero continuar vivendo. Essa pergunta, se eu quero continuar vivendo, para o Camus já é um ponto de partida sobre a condição humana, já é uma pergunta pelo suicídio, né? E, claro, ele vai falar de vários tipos de suicídio, e nesse sentido eu acho assim, que é uma reflexão muito, muito oportuna para o que a gente está vivendo. E a obra A Peste, que eu só conheci mais tardiamente, porque ela não é, pelo menos para mim, ela não chegou como mais citada, digamos assim, mas que eu acho que é a obra mais atual, assim, não só do Camus, da literatura, né? Você está vivendo a peste, né? E a peste é exatamente uma situação, né, de uma cidadezinha chamada Oran, que é lá da parte da África do Norte, né? E da Argélia, né? Que é o Camus argelino. E toda a história se passa dentro de uma situação de quarentena, né? Então, é exatamente o que a gente está vivendo agora. Inclusive, eu soube que essa obra ela ficou durante uns meses, voltou a ser uma das mais vendidas lá na Europa e no mundo afora. Então, antes que termine a quarentena, que a gente espera que seja logo, eu acho que vale a pena dar uma lida na Peste. Bom, como vocês estão vendo, não faltam referências. Muito legal o José ter trazido aqui para a gente uma série de outras relações simbólicas em relação à morte, que não passam só pela questão da dança, mas por um conjunto de outras, para a gente entender que a gente está falando de um fenômeno que, obviamente, desperta todos os tipos de sentimento, que não é simples de lidar, mas pensar nele, buscar outras referências, talvez seja uma forma que nos ajude a passar por esse momento e também a pensar em outros futuros possíveis a partir de agora. Bom, então agradeço muito ao professor José Soares das Chagas, da Universidade Federal do Tocantins, por ter conversado aqui com a gente rapidamente. Queria então também encerrar aqui fazendo rapidamente os agradecimentos aos meus colegas, também diretores e também roteiristas desse vídeo, Theo Fellows e Gustavo Henrique. Agradecer a equipe do SESC Convida por ter nos permitido fazer esse produto aqui, esse projeto. Agradecer também a produtora que nos dá suporte a Tentáculos Espetáculos. A gente vai colocar o e-mail aqui embaixo, caso alguém queira falar conosco, queira levantar alguma questão, queira pedir mais indicação de leitura, ou conversar diretamente, não sei, enfim, fica aí também o nosso contato e, obviamente, agradecer a vocês que nos assistiram até agora e resolveram entrar com a gente por essa jornada aqui em busca de algumas informações sobre as danças da morte. É isso, então. Muito obrigado. Quem sabe nos vemos aí em outros vídeos. Tchau, tchau.